Qual que é o verdadeiro papel da alimentação na vida de vocês? A alimentação, gente, nada mais, nada menos, o papel dela é nos nutrir. Nós somos movidos a nutrientes. Então, se a gente tem nutriente, a gente tem uma melhora do funcionamento do corpo. A gente acaba sendo mais saudável. Se a gente não tem nutriente, a gente acaba ficando doente. E a gente acaba tendo vários problemas. Então, a alimentação, né, a nutrição das nossas células, do nosso corpo, é a necessidade básica de qualquer ser humano. Certo? E hoje eu vejo que as pessoas elas usam o alimento com outra finalidade. Que também não tem problema nenhum, mas isso não pode ser 100%. A alimentação é o nosso combustível. É a mesma coisa, você ganha um carro, 0 quilômetro, um carro top, né? Ele sai bonitinho ali da concessionária. E o que você faz? Você quer, né? Tá sempre mantendo ele limpo, sempre mantendo ele cheiroso. Aí atingiu uma quilometragem, você, né, faz a revisão na concessionária ou leva em algum outro lugar para fazer revisão. Então você tá o tempo todo preocupado com esse carro. Você quer pôr um combustível bom, certo? Se o carro é a gasolina, você não vai ficar colocando álcool. Se ele é flex, você não vai colocar diesel. Então, para ele funcionar, você precisa sempre estar alimentando esse carro, além de toda a manutenção, né, que ele exige, você tem que alimentar esse carro com combustível compatível. E no nosso corpo, na nossa alimentação, não é diferente. Mas eu vejo que muitas pessoas não levam isso em consideração. E acabam muitas vezes entrando em alguns costumes, hábitos alimentares desenfreados. E que a longo prazo começa a dar problema. Só que você nunca pensa que talvez esse combustível que você esteja consumindo todo dia pode estar enferrujando alguma coisa, né? Dando algum problema. Por quê? Porque nós somos doutrinados a achar que nós nascemos para ficar doente. Nós nascemos para engordar. Nós nascemos para passar de uma certa idade para frente, né? Não conseguir mais emagrecer, né? Não conseguir ter saúde, a gente tem que conviver com sintomas, a gente tem que conviver com doença. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui, porque repercutiu muito na Semana do Emagrecimento Feminino, né? Com as minhas alunas, com as pessoas que acompanharam a nossa semana, até na nossa comunidade do Facebook. Então, começou a repercutir muito sobre essa alimentação anti-inflamatória. Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Até porque a alimentação anti-inflamatória é uma mudança fisiológica de dentro para fora. Tá? Ela vai refletir de dentro para fora. E aí, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, né? Quando as pessoas me procuram, né, tanto para ser minha aluna no Método SEI ou para uma consulta, o principal foco é emagrecimento. Então, vê lá colocando os resultados, né, os depoimentos, as fotos de antes e depois. Então, as pessoas ficam, nossa, Daniela, eu quero emagrecer, eu preciso, né, ter conseguir perder até 10 quilos em 4 semanas, conseguir pôr meu metabolismo para funcionar, enfim, fica todo mundo muito animado, né? Só que, gente, quando nós falamos em emagrecimento, a gente tem que pensa num iceberg. O emagrecimento, ele é a ponta do iceberg. Nós precisamos ver o que está por trás desse emagrecimento. O que está acontecendo com o seu corpo que, poxa, você já tentou de tudo e você não emagrece? Vocês já se perguntaram isso? Eu tenho certeza que aqui, uma de vocês que estão me assistindo já tentaram sim emagrecer, fazer de tudo e não consegue. Às vezes até consegue, mas isso não é permanente, né? Parou de fazer alguma coisinha ali, alguma restrição e começou a voltar tudo de volta, tudo de novo. E às vezes acaba engordando até mais do que quando startou, do que quando começou a tentar emagrecer. E aí isso é frustrante, né? Aí é o que algumas pacientes minhas dizem, dali para frente é só para trás, né? Ladeira abaixo. Então, o emagrecimento, ele é a ponta do iceberg. O que está acontecendo? O que tem ali embaixo? Né? O que tem por trás
que o seu metabolismo não funciona, que você não consegue emagrecer de jeito nenhum. E aí, quando eu começo a postar os depoimentos, as fotos de antes e depois, as pessoas falam assim, Daniela, eu também quero. Né? Às vezes eu posto paciente, né, ou aluno que emagreceu até 10 quilos em 4 semanas, aprendeu a comer direito, não deixando de comer o que gosta, indo na hamburgueria, comendo massa, comendo pizza todo final de semana. Eu também quero, não é? E aí, quando você começa a trabalhar com a pessoa, você vê que não é só o emagrecimento, são sintomas que tem ali por trás, né? Então, alguma dor, né? Então, dores no corpo. Por quê? Porque provavelmente a sua alimentação ela não está agregando à sua saúde, ela não está agregando vitaminas, nutrientes, minerais necessários para o seu corpo trabalhar de forma correta, trabalhar bem, né? Então, o princípio dessa questão de alimentação anti-inflamatória, né, esse hábito anti-inflamatório, é um emagrecimento principalmente com saúde e vitalidade, tá? Entendam isso que eu vou falar para vocês, tá? Se você tem um organismo inflamado, não adianta, você pode pegar qualquer atalho. Atalho com remédio, atalho de ficar sem comer, qualquer atalho. Não vai funcionar, porque um organismo inflamado, ele não funciona de forma correta. Você não tem um metabolismo que te ajude. Você tem mais dificuldade de oxidar a gordura. O que é oxidar a gordura? Eliminar a gordura do seu corpo. E você tem mais propensão, né? Você está mais suscetível a ter uma obesidade, um sobrepeso, um envelhecimento precoce. Gente, eu vejo mulheres que tem, às vezes me fala 30 anos, 40 anos, parece que tem 10 anos a mais do que tá me falando ali. Você fala, gente, como assim? Por quê? Porque a alimentação, ela tá não agindo como antioxidante para combater o envelhecimento. Não, ela tá agindo em prol do envelhecimento. Então você acaba envelhecendo muito mais rápido. Aí vem aquelas queixas, né? Nossa, mas eu tô muito flácida, colágeno, eu vou tomar colágeno, eu tô muito flácida. Então, entendam, é um conjunto de fatores que te levam a você estar como você está hoje. Se você tá desse jeito hoje, né? Triste com seu peso, de não conseguir emagrecer, tentar de tudo, né? Com sintomas, às vezes a gente tem sintomas brandos, por exemplo, tem gente que vive inchada, vive com retenção, vive com o abdômen super inchado, com dores no corpo, dor de cabeça, né? Problema de digestão, tomando vários tipos de remédio, uma hora um para de funcionar e muda para outro, né? Porque tem azia, tem gastrite, tem refluxo, cólicas menstruais intensas, né? Intestino que não funciona nunca. Ou se funciona, funciona demais. Indisposição, não tem vitalidade, né? Levanta da cama e logo quer se jogar no sofá, porque não tem pique para nada. Ou muitas vezes come desenfreadamente, é uma compulsão, e às vezes é por certo alimento. Tipo assim, a pessoa perde para um chocolate, perde para uma batata frita, perde para um pão, não consegue levar isso adiante. E junto a isso vem uma ansiedade, vem uma irritabilidade, né? Vem uma frustração, né? Nós não fomos feitos para viver à base de remédio, viver à base de dor, ficar conformado porque tá doente, porque tá. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, se você está assim desse jeito, entenda, foram os seus hábitos, né, de anos que te trouxeram, que te deixaram desse jeito, tá? Então, é o que eu tô falando, é a ponta do iceberg. O que tá acontecendo por trás, né? Então, a inflamação, ela ocorre, né, por diversos fatores. O principal é a alimentação, gente, tá? Tem a questão de, né, exposição a toxinas, tem a predisposição genética? Tem, mas genética não é destino, tá? E o grande ponto onde a gente tem que tratar é a alimentação anti-inflamatória. E eu vou falar para vocês, gente, não é difícil, não é difícil. Eu não faço mágica, nem com as minhas alunas, nem com as minhas pacientes. Elas realmente emagrecem,
tá? E emagrece de um modo tranquilo. Não é mágica, é só vocês terem um entendimento e colocar em prática tudo que eu falo. Engordei 10 quilos esse ano. Concorda que é muito, gente? É muita coisa. Então, algo não está funcionando corretamente no corpo, tá? Então, tudo isso é por hábitos que geram essas alterações no seu corpo, hábitos que geram, né, alteração nessa parte metabólica, porque eu já falei numa live anterior, né, o metabolismo lento, ele não existe. Você está com o metabolismo lento. Você está numa situação de metabolismo lento. E isso não é para sempre. Isso é contornável, isso, né, a gente consegue engrenar esse metabolismo para realmente você ter o seu emagrecimento de fato, tá? E aí, existem muitas coisas que nós podemos fazer para reduzir a inflamação e melhorar a saúde, gente. A alimentação, a primeira coisa, ela tem que ser compatível. Você tem que aprender a escutar um pouco mais seu corpo e não ignorar algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo alimentação compatível, o que eu quero dizer? Você tem que comer e você tem que se sentir bem, você tem que ter energia, você tem que ter disposição. Então, quando você come e você tem esses pontos positivos, significa o quê? Pô, o que eu comi agora foi ok. Agora, se você come e você sente muito sono, muito cansaço, abdômen distende, sente muitos gases, digestão pesada ou ficar rotando aquele alimento. O que acontece? Esse alimento ele não foi compatível. Ou seja, algo ali não agregou na sua saúde, não te forneceu vitaminas, não te forneceu nutrientes, não te forneceu os minerais necessários para o seu corpo trabalhar. Então, sempre, 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 se você come alguma coisa e você não se sente bem, é importante você identificar o que o seu corpo diz. Normalmente, gente, o corpo ele dá sinais rápidos, ou o corpo ele demora às vezes até 3 dias para te dar um sintoma, para te dar um alerta, para te dar um sinal vermelho de que não tá legal. Essa alimentação que eu tô tendo não tá legal, tá? Então, quando a gente fala em alimentação anti-inflamatória, ela deve fornecer um equilíbrio, né, saudável entre o básico. Isso daqui que eu tô falando é básico. Proteínas, carboidratos e os vegetais, né? As gorduras boas também, né? Então, sempre, sempre certifique-se de que você atende essas necessidades do seu corpo. Nós somos movidos a proteínas, carboidratos e gorduras, que vão fornecer o quê? Vitaminas e minerais para o nosso corpo. Além disso, água, não pode esquecer da água, né? E aí, a alimentação anti-inflamatória, ela entra o quê? Em alimentação natural. Alimentos naturais é diferente de alimentos criados pelo homem, tá? Vocês podem até eventualmente comer, eu como eventualmente produtos industrializados, né? Esses produtos mais palatáveis, vamos dizer assim. Mas o que eu vejo é que esse tipo de alimentação, ela acaba sendo a base, tipo, da alimentação de muitas pessoas. As pessoas, elas acabam consumindo muito mais industrializado do que produto, do que alimento real, alimento íntegro. Eu vejo crianças hoje em dia se alimentando à base de macarrão instantâneo, de massa. Então, tudo industrializado. E isso, gente, não tem como, tá? Não tem como. Escreve o que eu tô te falando. Isso vai prejudicar a sua saúde. Isso vai prejudicar a sua saúde. Você não vai emagrecer. A alimentação industrializada, ela não pode, de forma alguma, ser a base da sua alimentação. Ela tem que ser a exceção. Porque o seu corpo, ele vai uma hora reclamar. Por quê? Porque é alimento manipulado pelo homem. Não foi Deus que criou.
Foi o homem que foi lá, a indústria foi lá e manipulou e enriqueceu esse alimento. Então não pense em você, eu lembro, nossa, eu estava até comentando isso com uma aluna que depois, né, que a gente fez todo o trabalho, enfim, ela conseguiu perder peso, ela comentou comigo que antigamente isso foi proibido, essa propaganda foi proibida, que como é que chama, né? Eu não queria falar a marca. Um iogurte infantil rosa de morango. Vocês lembram? Vocês sabem do que eu tô falando? Esse produto que eu tô falando? Sabe? Um iogurte rosa de morango, bonitinho, docinho. Sabe? Chegou uma época que as pessoas, a propaganda, ela estava incentivando que esse produto lácteo, né, esse iogurte bonitinho, ele valia por um bife. Então, se você dá aquilo para o seu filho, é como se ele comesse um bife. Gente, olha que absurdo. Aonde um produto industrializado, com corante, com açúcar, enriquecido, porque enriquecido, gente, o homem vai lá e coloca, né, aquele ferro, aquela fibra, aquilo ali, tudo que é enriquecido, foi o homem que colocou, não é natural do alimento. Enriquecido pode valer mais do que uma comida de verdade, do que um bife, no caso. Na época era isso. Era uma propaganda que falava que, dá isso pro seu filho que vale um bifinho. Olha que absurdo. Olha como nós somos o tempo inteiro manipulado. Vê se vocês assistem quando vocês estão vendo TV. Incentivo à comida de verdade. Não vê. É tudo industrializado. É só industrializado. Por isso que um dos pilares para você também ter essa consciência do emagrecimento, isso eu trabalho muito, que você precisa entender, ter um entendimento e não só conhecimento, porque a partir do momento que você entende, você aplica. A partir do momento que você só tem a informação, uma hora aquilo ali, você fala assim, mas por que eu tô fazendo isso? Dane-se. Vocês precisam aprender a ler rótulo. Se você não sabe ler rótulo, você vai cair sempre em pegadinhas, você vai consumir alimentos inflamatórios e você, uma hora, para de emagrecer. Então, vocês precisam aprender a ler rótulo. Saber o que de fato é interessante você comprar ou não. Entenderam? Então, outra coisa que me questionaram muito. Daniela, fala um alimento anti-inflamatório. Gente, não é um alimento anti-inflamatório que vai fazer a diferença. É uma alimentação anti-inflamatória. É um hábito anti-inflamatório. Do mesmo jeito, gente, que não é um alimento que vai te fazer mal. São hábitos de alimentos ruins que não vão agregar na sua saúde e vai te dar problema. Não vai fazer você emagrecer, vai deixar seu metabolismo lento. Entendem? Aí a pergunta, olha como eu quero que vocês raciocinem. Por que o seu hormônio está alterado? Se o nosso corpo ele tem que funcionar como uma orquestra, tudo direitinho. Se você tem um hormônio alterado, provavelmente você não está alimentando o seu corpo de forma que supra a absorção desse hormônio, a produção desse hormônio. Ou seja, aonde está o ponto principal? Inflamação. Então, a inflamação, ela pode sim desencadear um problema hormonal que pode te dar cansaço. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O gatilho é uma coisa vai puxando a outra. Entenderam? Então, entendam, tudo aquilo que não é natural vai ser prejudicial à sua saúde e ponto. E a indústria, ela quer você viciada. A indústria, ela quer você comendo cada vez mais. Porque quanto mais você come, mais você fica doente.
mais você fica com problema de saúde, mais você não consegue emagrecer e mais você, investe em remédios, em atalhos, entende? É muito rentável para a indústria, é muito rentável. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Não venham me falar que é caro. A alimentação é cara. Ai, sem mimimi. Porque se você tem dinheiro para comprar um biscoito X, um pão X, um lácteo X, enfim, esses produtos industrializados cheios de corante, de conservante de açúcar, você tem dinheiro sim para comprar o que é essencial para sua saúde. Um brócolis, um arroz ou feijão, um repolho, uma fruta. Então, se você tem dinheiro para comprar o que não é essencial, você tem dinheiro sim para comprar o que é essencial. E eu digo mais, você comprando esses alimentos não essenciais, você gasta muito mais do que comprando alimento que foi dado pela natureza, que foi fornecido pela natureza, alimentos íntegros, alimentos naturais, tá? E se você hoje, na atual situação que você tá tomando vários remédios, você tá com vários sintomas, acreditem no que eu tô falando para vocês. A alimentação são os seus hábitos construídos ao longo do tempo, tá? Então, gente, cuidar do corpo é um dever. Vocês precisam cuidar do corpo de vocês. As pessoas, elas comem muito mais do que precisam. Então, se você não consegue emagrecer, é porque você come muito mais do que o seu corpo precisa. Por isso que você engorda. Você come muito além. Você não sabe escolher os alimentos. Você não sabe ler rótulos. Vários estudos mostram que se você come menos, você vive mais e vive melhor. Até porque quando você tem uma alimentação baseada em alimentos integrais, né, alimentos de verdade, quando eu falo integral, deixa eu abrir um aspas aqui, porque tem pessoas que me interpretam mal. Quando eu falo alimentos integrais, não é pão integral, não é bolacha integral, não é torrada integral, não é aquela torradinha, né, que vem no pacotinho já na porçãozinha que vem 4. Isso não é integral, tá? Isso é um produto alimentício. Então, quando você come os alimentos íntegros, integrais, que eu digo, alimentos de verdade, alimentos que você pega ali, e você só descasca, ou você come ele dessa forma que você comprou mesmo, você acaba ficando com menos fome. Por quê? Porque há uma nutrição celular, há uma nutrição do seu corpo. Então, é isso que eu pego sempre. Vocês precisam aprender a comer e a comer comida e não produtos industrializados. Não tenham preguiça de cozinhar, gente. Não tenham. Primeiro que esse sentimento de preguiça não é muito bom, né? Tudo que é da preguiça vocês têm que afastar de vocês. Mas não tenham preguiça de cozinhar. Então, se organizem. A organização é importante. Principalmente a organização quando você vai ao mercado comprar alimentos. Certo? Então, isso tudo, entendam, o emagrecimento, ele começa onde, gente? Não é na cozinha, é no mercado. Para você emagrecer, aonde você começa? É no mercado que você começa a emagrecer. Tá? Então, primeiro, você tem que saber ler rótulos, você tem que se organizar para ir no mercado, você tem que saber o que você vai comprar. E aí, depois vem a preparação. Tá? Então, gente, vocês precisam cuidar do seu corpo. Comer comida de verdade. Então, vocês não podem ter esse sentimento de preguiça. Ah, Daniela, mas eu não gosto de cozinhar, não sei o que, não sei o que. Tá bom, então não tem problema você comprar uma marmita. Não tem problema você comprar de algum lugar, mas que seja comida. E não embalado, produto embalado. Um alimento ali que você coloca no micro-ondas, tá pronto em 3 minutos, ou que você coloca na água fervendo e joga um saquinho. Aí fica aí, um monte de pessoas doentes, com um monte de sintomas, e o que me assusta é cada vez pessoas mais novas tendo problemas de saúde. Gente, é fácil. Na verdade, é fácil. E eu vou falar uma coisa pra vocês, emagrecer é muito mais fácil do que vocês imaginam. É muito mais fácil.
Vocês colocam que, nossa, para emagrecer, vocês demonizam. E não é assim. Não é assim, gente. Emagrecer é muito mais simples e muito mais fácil. Muito mais fácil. Vocês não têm ideia, tá? Entendeu, gente? Então, e é isso que eu trago. Eu fico tão assim, real. Na verdade, estou sendo muito sincera com vocês. A quantidade de mulheres, né, que estão tendo envelhecimento precoce, que estão cheias de problemas de saúde, que estão cada vez mais desesperadas porque não conseguem emagrecer, não tem disposição, né, sofrem com a parte hormonal. Eu vejo isso todos os dias, todos os dias. Eu recebo milhares de mensagens. Então, eu fico realmente muito preocupada, de verdade, porque não é assim. Foi colocada uma coisa na nossa cabeça, né, de que a gente precisa, a gente fica muito viciada em certos tipos de alimento. E aí, às vezes, a gente não dá a gente não nos permite experimentar outros alimentos. A gente precisa desmamar um pouco o nosso paladar, sempre a mesma coisa. Pode reparar, você compra sempre a mesma coisa, você faz sempre a mesma comida. E nós, aqui, graças a Deus, nós temos uma diversidade muito grande de alimento. E eu tenho certeza que se você não tem uma condição financeira boa, você fala assim, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho uma condição financeira boa. Com uma alimentação anti-inflamatória, além de te dar saúde, você consegue sim emagrecer gastando muito menos. De verdade, né? E é isso que eu prezo, tá? Então, de eu ficar tão assim, foi que eu criei o método SEI. Justamente para ensinar vocês, né? Conseguir alcançar o maior número de mulheres para ensinar você a emagrecer e desinflamar o corpo e ter saúde, gente. Saúde de verdade. De verdade, porque a partir do momento que você começa a ter vitalidade, saúde, o seu metabolismo começa a funcionar e você desinflama, você emagrece de uma forma fácil, de uma forma simples de vocês entenderem. Nada muito mirabolante, né? E aí que entra, né, onde eu pego bastante nisso nas minhas alunas, os 5 pilares para você emagrecer. Você precisa ter os 5 pilares, né, bem harmônico, vamos dizer assim. Então, pilar, alimentação anti-inflamatória, tá? Segundo pilar, desintoxicação. Então, limpar o seu corpo. E quando eu falo limpar o seu corpo, não é só o corpo físico, é a mente também. A nossa cabeça controla tudo, você precisa controlar suas emoções, você precisa aprender a ter controle de si próprio, saber lidar com relacionamento de comida, né, e emoção. Isso precisa ser bem alinhado. Então, quando eu falo de desintoxicação, não é só a desintoxicação do corpo. Precisamos limpar? Precisamos. Eu ensino você a limpar o seu corpo. Até porque você não vai virar um ET e não vai deixar e não vai parar de comer o chocolate, o bolo, a pizza que você ama, o refrigerante que você toma. Não é isso que eu tô falando. Mas isso precisa ser pontual, não é todos os dias. E você aprendendo, limpando o seu corpo, você aprende a comer pontual e se saciar bem. E você, esse relato é muito fato. Daniela, eu paro para ver hoje a minha alimentação de antigamente, comparando a minha alimentação que eu tenho agora, que eu aprendi, eu não sei como eu conseguia comer tudo aquilo. Me enjoa de saber o quanto que eu comia e quanta porcaria eu comia. Porque a partir do momento que você nutre, você não tem essa real necessidade. Você desmama o paladar de certos sabores, tá? Então, os 5 pilares: a desintoxicação, a alimentação anti-inflamatória, desintoxicação de corpo e mente, tá, gente? A alimentação anti-inflamatória, modulação intestinal, é importante você, 5, ó, é importante você reconhecer, né, ser amigo do seu intestino, aliado do seu intestino. O seu intestino precisa estar, o seu intestino é sua matéria-prima, gente. O que sai do seu intestino é como você tá por dentro. E sintomas relacionados com o intestino
significa o quê? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada. O meu produto final que eu tô liberando não tá correto. Então você tem que aprender a fazer essa modulação intestinal. O intestino é o nosso primeiro cérebro, gente. Se você é ansiosa, você tem problema no intestino. Você come por ansiedade, você tem problema no intestino. Se você às vezes você fica ansiosa, você tem o quê? Você tem diarreia, desarranjo intestinal, né? Às vezes você come alguma coisa que te prende, ou que te solta demais, ou que te dá gases, que te dá estufamento, você fica com a barriga aqui, ó, desse tamanho. Você acorda com a barriga enquanto você tá dormindo, que você não tá comendo nada, sua barriga, ó, fica lisinha. Vai passando o dia, tomou café da manhã, um copo de água que você toma, inchou. Então, você tem que aprender a identificar onde está o problema do seu intestino e tratar. E é simples. É simples. Não exige nada. É tranquilo. Juro pra vocês. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é mesmo. Outro, o quarto, hidratação. Água é vital. Teve uma live que eu falei bastante de hidratação. Água é vital, gente. 80% do nosso corpo é água. 72% do nosso cérebro é água. 2% que você desidrata, você já perde poder cognitivo, você já perde memória. A sua capacidade de pensar, a sua capacidade de, né, tá ali, né, você que trabalha em frente ao computador, que exige muita atenção, cai. 2% só de desidratação e as pessoas não bebem água. Não bebem. Ou bebe muito e fica muito inchada. Porque também tem que ter a reposição, não se hidrata de forma correta. Quinto pilar para emagrecer, sono. Vocês têm que dormir bem. O sono é essencial. Não adianta. Vocês precisam aprender a fazer higiene do sono. E dormir bem, gente, não é dormir capotar. É você ter a reparação. É você acordar disposta. Não é normal você dormir, acordar cansado e falar assim, vou me jogar um pouquinho no sofá antes de começar a limpar a casa, antes de começar a trabalhar. Não é normal, tá? Então, o sono, ele tem que ser reparador, tá? Então, vocês têm que aprender a dormir e dormir bem. Durante o sono, a gente tem a síntese de vários hormônios importantíssimos para nossa saúde, né? Horário de dormir é importante, certo? E isso, com esses 5 pilares, ó, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, com esses 5 pilares alinhados, esquece, não tem para ninguém. Você emagrece e eu vou falar, esquece isso de, fiz dieta, emagreci e vou voltar. Não volta. Não volta. Tem muitas pessoas, pacientes, alunos que aplica e aí você vê, eu coloquei para vocês. Você vê, come hambúrguer, come pizza, toma lá o seu refrigerante que ama, até porque você não vai deixar de gostar disso. Né? Ninguém vai gostar de deixar de comer um doce. Virei agora, né? Então você come e você não engorda. Entendem? Você começa a ter pique para fazer atividade física, para pôr seu corpo para movimentar, você começa a ter mais amor pelo seu corpo. E aí entra isso que eu acabei de falar para vocês. As pessoas falam assim, Daniela, não sei. As pessoas começam a reparar. Olha como muda a cabeça. As pessoas começam a reparar como as outras comem. Fala assim, gente, eu não acredito. E eu comia assim, eu comia desse jeito, eu comia isso o tempo todo. As pessoas, elas acabam tendo essa reflexão. Sério. E o importante, acho que o mais bacana disso é que você começa a impactar quem está ao seu redor. Você começa a impactar seus filhos, seu marido, seus pais, seus avós. Você começa a impactar quem está ao seu redor. E aí você começa a criar aí pessoas, né, que se preocupam com saúde e começam a melhorar vários pontos da vida e ter mais vitalidade, gente. Nós não nascemos para ficar doentes. Nós temos que ter vitalidade. Certo? Vou falar uma coisa aqui para vocês. Sabe uma comida que eu adoro? Amo mesmo. Parmegiana. Com arroz branco mesmo. Como? Lógico que eu como, gosto. Não sou ET.
Lógico que eu como. Engordo por causa disso? Não, não engordo. Pelo contrário. Cada paciente que me vê fala assim, você tá cada vez mais magra, né? Ou quando a gente faz uma mentoria, nossa, Daniela, e olha que vídeo engorda, né? Você tá cada vez mais magra. E eu como, gente. Eu como. E a vida é isso. É equilíbrio. É equilíbrio, é você saber, você tem que aprender, tá? E aprender de uma forma fácil, você começa a colocar isso na prática de uma forma gostosa, de uma forma boa, e o que vai te motivar? Os resultados rápidos. Você começa a ver melhora rápida. Porque a partir do momento que você desinflama, o corpo responde. A partir do momento que você dá nutriente para ele e fala assim, opa, isso eu gosto, bora. E aí você já não começa a sentir o que você sentia antes. Você começa a ter vitalidade, você começa a ter disposição. E aí você começa a emagrecer, você começa a entrar naquela roupa que você tá como meta ali guardada no armário, sabe? Aquela calça, aquela blusa que você quer vestir. Que você fala assim, não, essa daí eu vou guardar como meta. Rapidinho você já entra. Ou você vai comprar roupa. Nossa, tive que comprar roupa mais menor, número menor. Por quê? Porque começa a andar, começa as coisas funcionarem, você começa a abastecer o seu carro com gasolina aditivada, gasolina Podium, top, e não com um álcool aí misturado, gasolina adulterada. Entendem? Certo, gente? Eu tô falando de coração para vocês. Eu quero muito, muito que você saia da onde você está e dê um salto na sua vida, tenha mais saúde, consiga realmente emagrecer, para de ficar frustrada, tá? Porque emagrecimento não é isso, não é sofrimento, né? E principalmente emagrecer com saúde, porque de nada adianta você emagrecer, né, com vários atalhos e não ter saúde. E ser uma pessoa ansiosa, e ser uma pessoa que fica se mordendo para chegar num dia do lixo, vamos dizer assim, querer comer tudo e mais um pouco, porque não é assim, tá? Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo. Tchau, tchau, gente.